Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Brenner Paixão de Geografia e hoje, na nossa aula, nós vamos ver um conteúdo bastante importante também para a sua prova de concurso público, que é clima. Nós vamos dividir essa aula de clima em duas partes também, né? Parte 1 de clima, parte 2 de clima. Outro assunto muito importante que você precisa saber. Vamos lá, então? Vou compartilhar a tela aqui e vamos começar. Vamos lá? Compartilhando a nossa tela. Ótimo. Vou ampliar aqui. Muito bom. Vamos lá, então, pessoal? Gente, assunto extremamente importante, esse assunto de clima. Climatologia, pessoal, é o que nós chamamos de estudo do clima. E quando nós estudamos climatologia, é muito importante que a gente saiba a diferença entre tempo e clima. Tempo, pessoal, nada mais é do que um estado momentâneo, enquanto que clima, pessoal, é um estado duradouro. Ora, o que significa isso? Quando a gente fala, nossa, hoje está chuvoso, nossa, hoje está ensolarado, eu estou me referindo ao tempo, que é algo momentâneo, que muda dia após dia. Por isso que nós falamos previsão do tempo. Agora, clima, por sua vez, é algo duradouro. Nós temos o clima tropical, nós temos o clima equatorial, semiárido, subtropical, temperado, clima desértico, clima polar. É algo duradouro, características que são praticamente permanentes. Para ter uma mudança climática, leva-se bastante tempo, em torno de 30 anos conseguimos observar certas mudancinhas climáticas, e mesmo assim, muito pequenas. Agora, o tempo não. O tempo muda dia após dia. Quando a gente estuda climatologia, é muito importante que a gente saiba o que são os chamados elementos climáticos. Elementos climáticos, pessoal, nada mais são do que componentes de um clima. A pergunta que eu faço para vocês é: o que compõe um clima de um lugar para outro? Pressão compõe um clima? Compõe. E temperatura compõe um clima? Também compõe. Umidade, vento, todos esses são componentes climáticos. Agora, existem aqueles que nós chamamos, pessoal, de fatores climáticos. Vocês sabem o que são fatores climáticos? Fatores do clima são modificadores de um clima. O que modifica o clima de um lugar para outro? Latitude modifica o clima? Modifica. Altitude, continentalidade e maritimidade, relevo, vegetação, massas de ar também são modificadores de um clima, correntes marítimas. Isso é o que nós chamamos de modificadores. Por exemplo, pessoal, a latitude. A latitude, pessoal, que é um modificador de um clima, é muito simples. Latitude é a distância que existe de um ponto até a linha do Equador. Quanto menor for a latitude, significa que está mais próximo da linha do Equador. Quanto menor a latitude, é mais próximo da linha do Equador, é mais próximo do centro, portanto, os raios solares são mais intensos e a temperatura ela vai ser maior. Por isso que, quando você compara a temperatura da região norte do Brasil, por exemplo, lá em Manaus, lá em Belém, é uma temperatura mais elevada do que quando você compara, por exemplo, com Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Isso porque Manaus, Belém, está numa latitude mais baixa, está numa latitude menor, está mais próximo do zero, está mais próximo da linha do Equador. E, portanto, os raios solares nessa região da linha do Equador, eles são mais intensos e, consequentemente, a temperatura ela é mais alta, diferentemente de quem está numa latitude mais alta, diferentemente de quem está mais distante da linha do Equador, como o Rio Grande do Sul, como Porto Alegre, e aí tem menos intensidade dos raios solares e temperatura mais baixa. Latitude, portanto, é um fator climático. Assim como, aqui está falando, né, o conceito de latitude, não é isso? Assim como um outro fator climático que nós temos é a altitude. Galera, quando a gente fala altitude, eu estou falando de uma distância que existe de um ponto até o nível do mar. Não confunda altitude com altura.
A altitude é a distância de um ponto até o nível do mar. A altura, por sua vez, é a distância de um ponto até o solo. Quanto maior a altitude, quanto mais distante for um ponto em relação ao nível do mar, vocês vão perceber que a pressão que age sobre o corpo é menor. Consequentemente, o ar ele fica mais rarefeito. Consequentemente, a temperatura ela vai ser mais baixa. Por isso que no topo de montanhas, muitas vezes até mesmo em regiões equatoriais ou em regiões tropicais, você tem neve no topo daquela montanha. Isso porque, quanto maior a altitude, a pressão naquela área é menor, o ar fica mais rarefeito, concentrando menos gases, concentrando menos calor, e a temperatura, por sua vez, ela será mais baixa. A gente entende que a cada 150, 200 metros de altitude aproximadamente, diminui em 1 grau a temperatura. Né? É o que nós entendemos. Muitas vezes, um fator climático ele pode se sobrepor em relação ao outro. Quer ver um exemplo? Quando você pega uma cidade no Brasil, ali em áreas como Belém, em áreas como Manaus, você vai pegar a mesma latitude daquela cidade, por exemplo, com uma cidade ali na Colômbia ou ali, por exemplo, no Peru. Só que a temperatura na Colômbia e no Peru vai ser uma temperatura muito mais baixa. Qual o fator que explica isso? O fato de estar na mesma latitude não quer dizer que está na mesma temperatura. Isso porque áreas como Peru e Colômbia estão na Cordilheira dos Andes. Né? Então, a altitude se sobrepôs à latitude, o que fez com que a temperatura ali na Colômbia, no Peru, por conta da Cordilheira dos Andes, diminuísse. Né? Então, quanto maior a altitude, a temperatura ela é mais baixa. E detalhe, a altitude, pessoal, ela pode até mesmo influenciar a vegetação de um determinado lugar. E você sabe por que a altitude ela pode até mesmo influenciar a vegetação de um determinado lugar? Porque quando você está numa altitude mais baixa, você tem uma vegetação que se adequa a uma característica mais quente, né? De uma floresta muitas vezes latifoliada, de folhas grandes e largas, perene-foliada, folhas permanentes, hidrófila, adaptada à umidade. À medida que você vai aumentando a altitude, essa floresta, por exemplo, ela pode se tornar aciculifoliada, adaptada a um clima mais frio, folhas pontudas. À medida que você aumenta a altitude, às vezes está tão frio, tão frio, tão frio, que a árvore não consegue desenvolver e fica uma vegetação rasteira que muitas vezes é até mesmo coberta pela neve. Então, a altitude ela influencia até mesmo a vegetação de um lugar. Outros dois fatores climáticos que nós temos, pessoal, é o que nós chamamos de continentalidade e maritimidade. A continentalidade, pessoal, correspondem a áreas que são distantes de porções de água, como, por exemplo, um deserto. Áreas que são distantes de porções de água, como, por exemplo, um deserto, recebem o calor muito rápido, mas liberam esse calor também muito rápido. E aí, a amplitude térmica diária é grande. Por isso que um deserto é uma temperatura muito alta durante o dia e, ao mesmo tempo, uma temperatura muito baixa durante a noite. Agora, áreas que são mais próximas a porções de água, como, por exemplo, o litoral ou próximo a um grande rio, vocês vão notar que a amplitude térmica diária, que é a variação de temperatura, ela é pequena. Isso porque a água ela tem uma propriedade de conservar aquele calor por mais tempo. Ela demora a aquecer, mas quando ela aquece, ela demora a liberar esse calor. E aí, a amplitude térmica diária ela é pequena. Pouca variação de temperatura em áreas que sofrem a ação da maritimidade. Outros dois fatores climáticos que merecem muito destaque aí para vocês. Bom, ainda, aqui está mostrando, né, a questão da continentalidade e a questão da maritimidade. Ainda sobre fatores climáticos, o relevo também é um fator climático. Você sabe por que o relevo também é um fator climático? Porque o relevo, pessoal, ele funciona como o interceptador de massa de ar. É o que explica, por exemplo, por que o sertão nordestino ele é seco. O sertão nordestino, conforme eu falei para vocês na aula de vegetação, o sertão nordestino corresponde a uma área de uma espécie de um buraco, um vale, uma depressão, cercado por regiões mais elevadas, como, por exemplo, o Planalto da Borborema. O fato do sertão nordestino ser um vale, ser um buraco, ser uma área de depressão, cercado por regiões mais elevadas, como o Planalto da Borborema, impossibilita com que áreas mais úmidas passem até algumas regiões, isso porque o relevo mais elevado impossibilita tal ação. Massas de ar mais úmidas não conseguem passar para determinadas áreas,
Porque relevos mais altos funcionam como interceptadores de massa de ar. Muitas vezes, ocorre a chuva de um lado da barreira, porque aquela massa de ar úmida, ao tentar passar aquele relevo, bate no relevo, essa massa de ar úmida tenta subir e percorrer aquela área do relevo, só que como geralmente é uma massa de ar úmida mais quente, entra em contato com a temperatura mais baixa numa altitude menor, dá um choque térmico, chove de um lado da barreira e não chove do outro lado da barreira. Essa chuva que acontece de um lado da barreira, de um lado do relevo, não acontece do outro lado, chama chuva orográfica, ou também chamada de chuva de barreira ou chuva de relevo. E aí o outro lado recebe apenas um vento seco, chamado de sotavento, né? E acaba não tendo a umidade naquela outra área do relevo, já que essa umidade se perdeu do outro lado da barreira. Então, portanto, o relevo é um fator climático, porque é um interceptador de massa de ar. Conforme eu falei para vocês, é o que explica, por exemplo, por que o sertão nordestino ele é seco. Isso que o sertão é uma área de depressão, cercado por áreas mais elevadas, como o Planalto da Borborema, que impossibilita a passagem de massa de ar úmida em direção ao sertão. Outro fator climático que nós temos, pessoal, é a vegetação. Você sabe por que vegetação é um fator climático? Porque todo local que tem a presença de áreas verdes, nós temos temperaturas mais elevadas que são amenizadas. As temperaturas em áreas verdes, elas amenizam. São áreas de mais evapotranspiração, de mais chuva, o que ameniza altas temperaturas do que se eu tirar a área verde em um determinado local e colocar concreto, que segura mais calor, colocar mais prédio, que impede a boa circulação do ar. Então, áreas arborizadas, áreas verdes, a vegetação como um todo ameniza altas temperaturas e, portanto, também é um fator climático. Assim como as massas de ar. Meus amigos, massas de ar nada mais são do que características que existem de temperatura e de umidade de um determinado lugar que são repassados a um determinado lugar. E aí, consequentemente, altera a característica daquele outro lugar de temperatura, de umidade. Tem 5 massas de ar que atuam no nosso país. As 5 massas de ar que atuam no nosso país são essas que vocês estão vendo aí. A MEC, que é a massa equatorial continental. A MEA, que é a massa equatorial atlântica. A MTC, que é a massa tropical continental. A MTA, que é a massa tropical atlântica. E a MPA, que é a massa polar atlântica. Essas 5 massas de ar que vocês estão vendo aí, elas são massas de ar que apresentam características de temperatura e de umidade. E para onde essa massa de ar ela vai, ela leva consigo a sua característica de temperatura e de umidade. Importante fazer esse destaque. Bom, é muito importante também que você saiba as características de cada uma dessas massas de ar. A MEC, por exemplo, ela é uma exceção. Você sabe por que a MEC, pessoal, é considerada uma exceção? Porque toda massa de ar que tem origem em terra, que tem origem no continente, ela é seca. Só que no caso da MEC, ela é úmida, porque ela tem origem na floresta amazônica brasileira. Pessoal, não tem como uma massa de ar ter origem na floresta amazônica brasileira e ser seca, concorda? A MEC, ela, apesar de ter origem no continente, ela é uma massa úmida, porque ela tem origem na área da maior floresta tropical do mundo e da maior bacia hidrográfica do mundo. E aí, por consequência, a MEC, a massa equatorial continental, ela é uma massa de ar quente e ela é uma massa de ar úmida. Para onde a MEC ela vai, ela eleva a temperatura e provoca chuva. É essa MEC, é essa massa de ar, é essa massa equatorial continental que é a responsável pelo rio voador. A cortina de umidade que é formada sobre a floresta amazônica e que se propaga para outras regiões, levando chuva em outras áreas. E é aquilo que eu falei para vocês. O aumento do desmatamento da floresta amazônica reduz o processo da evapotranspiração, reduz o rio voador, reduz a atuação da MEC e menos chuva chegará em outras regiões. Uma outra massa de ar que nós temos é a MEA, pessoal. A MEA, galera, para quem não sabe, é a massa equatorial atlântica. A massa equatorial atlântica, ela é uma massa de ar quente e úmida. E ela tem origem no litoral do Nordeste. Essa massa de ar, que tem origem no litoral do Nordeste, ela só atua no litoral nordestino, ou seja, na zona da Mata Nordestina.
elevando a temperatura e provocando chuva. Lembrando, por que essa massa de ar ela não atua além do litoral do Nordeste? Porque o Planalto da Borborema barra a passagem dessa massa de ar mais para o interior do Brasil, fazendo com que ela ocorra no litoral do Nordeste, na zona da Mata Nordestina, e não chegue na área do Sertão Nordestino, justificando o porquê o Sertão Nordestino é uma área seca. Tudo bem? Uma outra massa de ar que nós temos no nosso país é a MTA. A MTA é a massa tropical atlântica e tem origem nas águas oceânicas do Sudeste. Destaque para áreas de São Paulo, Rio de Janeiro. Ela é uma massa de ar quente e úmida. Você deve estar se perguntando por que muitas massas de ar no Brasil elas são quentes e são úmidas. Ora, pessoal, o Brasil é um país tropical. Como o Brasil ele é um país tropical, é óbvio que muitas massas de ar que atuam no nosso país serão quentes e muitas massas de ar que atuam no nosso país serão úmidas. A MTA, a massa tropical atlântica, ela atua no sul do Nordeste, ela atua no Centro-Oeste, mas a principal área, de fato, de atuação da MTA é a região sudeste do Brasil. Ela é o que explica o fato de São Paulo, por exemplo, ser conhecido como a terra da garoa, porque tem constante atuação de uma massa de ar ali sobre a sua área, a MTA, que acaba elevando a temperatura e provocando chuva naquela região. Uma outra massa de ar que atua no nosso território é a NTC, a massa tropical continental. Essa massa de ar, por sua vez, ela é quente e seca. A NTC, que é uma massa de ar tropical continental quente e seca, ela tem origem numa região do Paraguai, conhecida como Depressão do Chaco, no Paraguai. Esta massa de ar ela atua no Brasil principalmente na região centro-oeste, em especial nos meses de agosto, setembro, metade de outubro. Ela é responsável por elevar a temperatura e deixar a região bastante seca. Geralmente, na época de atuação da NTC, a massa tropical continental, existem queimadas na região centro-oeste do Brasil. Muito comum que isso aconteça na época de sua atuação. E a única massa fria que atua no Brasil é a MPA. A MPA é a única massa fria que atua no território brasileiro. Ela é a massa de ar chamada de polar atlântica. Ela apresenta como característico o fato dela ser fria, úmida na origem e seca quando chega no Brasil. Por que ela é úmida na origem? Ela tem origem nas águas oceânicas da Antártida. Só que a distância para chegar ao Brasil é uma distância tão grande que quando ela chega ao Brasil ela já vai perdendo umidade. E também ela não vai ficando tão fria como na área da Antártida, mas ainda assim está fria. A época de maior atuação da MPA no território brasileiro é em junho e julho. Quando a MPA, a massa polar atlântica, atua no território brasileiro em junho e também em julho, ela é responsável por promover quedas de temperatura. É essa MPA que é a responsável pela frente fria do Brasil, provocando quedas de temperatura no Brasil ali em épocas de junho e julho. E também é responsável, principalmente no sul do Brasil, como por exemplo em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, por uma chuva que acontece em época de junho e julho, é chamada chuva frontal. A chuva frontal é quando uma massa muito fria encontra áreas quentes, provoca um choque térmico nesse encontro de fronte, de frente, e aí, consequentemente, provoca essa chuva frontal, comum na região sul do Brasil em época do meio do ano. A massa polar atlântica, pessoal, em raras ocasiões, ela pode chegar até mesmo na região norte do Brasil, provocando um fenômeno bastante raro, conhecido como friagem. A friagem é quando, em raras ocasiões, a massa polar atlântica ela passa por áreas da planície gaúcha, da planície do Pantanal, na planície amazônica, chegando na região norte do Brasil, provocando quedas bruscas de temperatura, num fenômeno conhecido como friagem. Essa é a massa polar atlântica. Massa essa que muitas vezes ela está tão intensa que no meio do ano, em junho, em julho, em áreas como Rio Grande do Sul e Santa Catarina, pode até mesmo provocar geadas ou até mesmo, como aconteceu no ano de 2020, 2021, neve em algumas cidades. É essa massa de ar responsável por quedas de temperatura no nosso país. É essa a única massa fria que atua no nosso país. É essa massa de ar que é responsável pela frente fria do Brasil. Tudo bem? Gente, um outro fator climático que nós temos são as correntes marítimas.
Gente, as correntes marítimas são as características de temperatura das águas oceânicas que vão de um lugar para um outro lugar. Da mesma forma que nós temos características das massas de ar, de temperatura e de umidade, que vai de um lugar para um outro lugar, existem também características de temperatura das águas oceânicas que saem de um lugar e vão para outro lugar. Pessoal, lembrem-se, as correntes marítimas quentes, elas podem favorecer ali o turismo de um determinado lugar. Obviamente, pessoas querem ir para uma área litorânea que tem uma temperatura da água oceânica mais quentinha. Ao mesmo tempo, pessoal, que correntes marítimas frias favorecem a atividade pesqueira de um lugar. Todo local que tem atuação de corrente marítima fria, o fitoplâncton daquele local, ele acaba sendo enriquecido, porque ocorre uma alteração da oxigenação da água daquele local e, consequentemente, aumenta a proliferação de peixes naquela área, favorecendo, portanto, a atividade pesqueira. Existem alguns países do mundo, como, por exemplo, o Japão, que tem a corrente Oyashibo, Estados Unidos, que tem a corrente da Califórnia, África do Sul, que tem a corrente de Benguela, o Chile, o Peru, que tem a corrente Humboldt, que são países que têm atuação de corrente marítima fria e, consequentemente, são países que têm atividade pesqueira muito intensa. Diferentemente do Brasil, onde no litoral brasileiro atua mais corrente marítima quente, favorecendo o turismo das áreas litorâneas brasileiras. Outro ponto importante que vocês precisam saber é que todo local que tem corrente marítima fria possibilita a formação de desertos. E você sabe por que todo local que tem corrente marítima fria existe a possibilidade de formar desertos? A explicação é simples. Gente, qual água oceânica que evapora de maneira mais fácil? A água oceânica quente ou a água oceânica fria? A quente, não é? Então, onde tem a presença de corrente marítima quente, o processo de evaporação daquela água oceânica é mais intenso. Consequentemente, aquela região litorânea ela tem mais chuva. Locais que têm correntes marítimas frias, o processo de evaporação é bem menos intenso, formando bem menos chuvas. E isso pode acarretar na formação de desertos, como o deserto da Califórnia, nos Estados Unidos, como no deserto da Austrália, onde tem a famosa corrente fria australiana, como o deserto da Namíbia, no sul da África, e como também o deserto mais seco do mundo, que é o deserto do Atacama. Você sabe por qual motivo que o deserto do Atacama é o deserto mais seco do mundo? Por um conjunto de fatores. Além de ter atuação naquela área do oeste da América do Sul, da corrente marítima mais fria do mundo, que é a corrente de Humboldt, e aí, consequentemente, o processo de evaporação das águas oceânicas ali da região do Chile é muito baixo, né, naquela região litorânea, pouquíssima evaporação. Quando consegue evaporar algo que seja, muito pouco que seja, essa evaporação, essa umidade, ela não consegue chegar mais para áreas interioranas do Chile. Isso porque tem um grande paredão ali presente, que é a Cordilheira dos Andes, impossibilitando que o pouco de umidade que fosse formada passasse para o outro lado. Explicando o porquê da formação do deserto do Atacama e explicando o porquê o deserto do Atacama é o mais seco do mundo, por conta dessa junção de fatores. A corrente marítima mais fria do mundo atuando naquela área e, ao mesmo tempo, a presença da Cordilheira dos Andes, uma das áreas montanhosas mais elevadas também do mundo, presentes naquela área. Tudo bem? Gente, eu vou finalizar essa primeira parte de clima aqui, em fatores climáticos. Eu volto numa outra parte de clima, falando dos tipos climáticos e análise de climograma, e também falando de fenômenos climáticos, para a gente encerrar mais esse ponto aí importante do assunto de climatologia. Tudo bem? Eu vou interromper o compartilhamento aqui. Aí, beleza. E é isso, pessoal. Abraço. Valeu demais.